Olá pessoal, Rafael Paiva aqui do canal Angularizando com mais um artigo para vocês hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o suporte recente, né? Na versão 17.2 o Angular anunciou o suporte experimental ao Material Design, que é o Material 3 na verdade, né? Que é o Material U. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que a gente vai aplicar, né? Esses conceitos, entender, porque o Angular Material é uma lib muito utilizada. Eu uso para muitos projetos e ele não tinha suporte ainda. E o Material 3, se eu não me engano, foi anunciado no Google I/O em 2021. Então ele já estava disponível, né? Os conceitos. Então até trouxe aqui pra gente depois dar uma olhadinha o que muda um pouco, né, da versão 3. E o problema é que a questão da gente usar a versão oficial, né, da biblioteca ali do Material e não tinha esse suporte. Então, algumas coisas se eu quisesse fazer, eu tinha a recomendação e como fazer ali digamos, as especificações, né? Mas eu teria que fazer muita coisa manual. E um dos motivos também é que acabei me inspirando aqui para fazer esse artigo para vocês é que eu estava testando aqui, né, a nova ideia aqui do Google, né? Tá em preview ainda, então algumas pessoas vão ter acesso, outras não. Então é uma ideia online ali que dá para fazer alguns projetos, incluindo Angular e Flutter, né? E aí eu tava testando aqui, vendo como que era um Hello World de Flutter, né? E isso que é bem legal. Eu já tinha feito, né? Tenho curiosidade de aprender um pouco mais de Flutter e assim como hobby, né? Que eu sou mais de web. Mas vocês vão perceber que o Hello World do Flutter ele já é usando Material 3, né? Desde sempre, porque o Flutter se propõe a fazer apps bonitos e tal. E aí era uma coisa que eu queria fazer um tutorial desse tipo aqui, eu não ia conseguir fazer tão fácil esse layout, né? Então, bora lá, vamos fazer, na verdade, vai ser a gente vai fazer um Hello World em Angular aqui, né? Deixa eu já colocar aqui para rodar, né? Só para mostrar, eu estou usando aqui, tá, a versão do Node 20. Então ela é compatível com o Angular 17, que é o mais recente, né? Então eu vou criar aqui um novo projeto, ngnew, chamar de Material U, que é o nome também que é apelidado o Angular Material 3 versão. Vou colocar CSS nesse projeto aqui para mostrar que tem como também, não precisa ser Sass. A parte de customização sim, mas só para mostrar como é que o Angular faz isso aí, né? Criar o arquivo para a gente de customização. Esse passo aqui a gente não vai utilizar server-side render, né? E vou deixar aqui pra gente já colocar o preview do Hello World, já fazendo um jabá aqui, tá? Pra quem não conhece também, aproveitar se quiser dar uma olhadinha no último artigo que eu falei um pouquinho de diferença das opções novas, né? Do Transform e Required do input. Então enquanto instala, deixa eu passear um pouquinho aqui mais com vocês então no que a gente vai fazer. A gente vai fazer exatamente isso, ele é bem simples, tá? Ele é eu vou clicar aqui no botão e é um contador, vai incrementar. Então, assim, não precisa entender muito de código de Flutter, tá? Eu só deixei aqui porque ele roda online, não precisa instalar. E a gente vai usar dois componentes, né, praticamente. Então, eu vou instalar a biblioteca do Angular Material. Para instalar é bem simples aqui também. A gente pode usar o schematics do Angular, que é o ngadd Angular Material. E deixa eu ver como é que está o processo de instalação. Terminou. Tá, então, eu vou entrar na aplicação aqui, né, cd Material. E antes de rodar a aplicação, já que eu vou usar essa dependência, né, eu vou instalar aqui então ngdd Angular Material. Ele vai fazer algumas perguntas para mim, tá? Aqui eu vou falar que sim. A parte de instalação, ele deixa você escolher 4 temas, né? Uns pré-built themes, né? Que são esses 4 aqui. O padrão é esse Indigo Pink, mas tem esse padrão aqui, ó, Purple Amber, e uns padrões mais dark, assim, se você quiser também. Então, se você pedir um desses 4 para o Angular, ele praticamente só vai importar um CSS que já vem. Então, não vai fazer muita coisa. Nesse caso, eu quero mostrar a parte de customização. Eu sempre uso essa opção quando eu quero mudar um pouco as cores. Eu quero seguir a paleta de cores do Material, tem outras cores, né? Mas eu vou querer brincar depois com as cores, então eu uso essa opção Custom. Aqui vai perguntar se eu quero usar a parte de tipografia, que eu acho que ele vai instalar fonte, né, Roboto. Eu vou querer animações, né, nos botões, enfim, aquele efeito de waves que é bem legal. Beleza. Então, fiz a instalação. Só por curiosidade, tá? Ele modificou alguns arquivos meus, então, para ele dar uma olhadinha aqui, ó, ele já colocou esse Provide Animations e agora tem esse Provide Animation Async, que ele faz tipo um lazy load dessa lib, fica um pouco mais performático o carregamento inicial.
tem a parte aqui do Angular JSON, que por mais que eu estou usando CSS, mas ele já importou uma folha de estilo extra para mim na hora de buildar, que é esse Custom Theme. Tem algumas coisinhas menores aqui, ele coloca esse Math Typography aqui no body, né? E aqui no meu estilo global ele coloca a questão da fonte Roboto. E o principal arquivo que foi gerado foi esse arquivo aqui, tá? Que a gente vai explicar um pouquinho mais no detalhe. Eu vou pôr para rodar o projeto aqui. Tem Start. E aqui eu vou apagar depois um pouco os comentários, tá? Só para não poluir muito, mas praticamente quando eu quero customizar o tema, eu vou precisar fazer uso desse import aqui, esse mixing uma vez só, tá? Então ele já vem, né? Isso aqui para mim. Segundo ponto, deixa eu já colocar aqui para rodar do lado, pra gente vendo junto. Aqui, né? Tá, eu vou ter o Hello World aqui do Angular tradicional, tá? A ideia é a gente fazer um Hello World mais parecido com o do Flutter. Tá, então, aqui a questão de cor, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar o HTML primeiro, né? Fazer o que a gente precisa aqui, que é o Hello World. E aí depois a gente começa a trazer os componentes para estilizar. Eu sempre faço isso, eu penso na função, aí eu não estou querendo criar o componente do zero, então eu uso a lib para criar alguns componentes para mim. Então, a princípio, a funcionalidade eu vou colocar, ó, vamos lá dar uma olhadinha, né? Aqui do Flutter, olha lá, ele tem esse texto aqui, né? Então, a gente vai digitar esse mesmo texto. Se eu consigo copiar, eu não consigo daqui. Aqui, ó, pronto. Então, vamos lá, vou copiar esse texto aqui. Vou colocar um parágrafo. Por uma tag main aqui, né? Por um parágrafo falando esse texto. A gente vai colocar, como o botão ali está um pouco maior, eu vou usar um H2 aqui para a gente colocar o counter. Vamos criar uma variável aqui, né? Se vocês estão usando o Angular antes do 16, tá? Do 15 para trás, a gente poderia fazer dessa seguinte forma. Você pode criar uma variável chamada count. Vou inicializar ela com 0. Aí aqui no template eu quero printar o valor dela, né? Então eu vou usar o interpolation. E aí eu vou fazer um botão só para acrescentar, né? Vamos fazer um botãozinho, vou chamar de add aqui por enquanto. E eu vou criar um método aqui. Quando clicar no botão, eu quero chamar o método increment. O que esse increment vai fazer para mim? É uma função que ela não tem retorno, mas ela vai atualizar para mim o counter. Então vai receber dis.count mais 1. Vamos lá, salvei. Vamos dar uma olhadinha como é que tá ficando aqui. Beleza, ó, então eu já tenho o esqueletinho, vamos pensar assim, né? Já temos a questão do botão. E aqui quando adicionar, beleza, tá funcionando, legal. Então, quando eu falei até antes do 16, porque não tinha signals, né? E agora com signal, o Angular recomenda você usar signals para controlar os seus estados, vamos dizer assim, né? Então aqui eu vou só fazer o update também, né, tá? Para quem tá antes ainda, isso aqui funciona perfeitamente. E para quem já tá usando signals, eu posso também vir aqui e falar, vou criar um signal. Posso até falar, é number, né? Mas, na verdade, se eu estou inicializando ele já com 0, então ele já vai entender que esse signal é do tipo number. Então eu fiz aqui o import, agora ele fala que ele é do tipo writable signal. Então, para eu acessar aqui, né, o valor dele, agora eu tenho que chamar como se fosse uma função. E na hora de incrementar, eu posso atualizar o valor passando o método set. Né? Nesse caso, o set é para pegar um valor novo, mas como eu quero usar o próprio valor como referência para criar o próximo, posso usar o método update. Então eu falo que vai ter aqui um valor, e aí eu quero que ele retorne o value mais 1. Tá, gente? Mesma coisa, um mini refactor aqui, não mudou nada, tá? Mas aí vamos já usar, né, o que tem de boas práticas. Já estou usando o Angular 17 aqui, por exemplo, 17.2. Então já vou usar o signal também. E aí como é que funciona? Tá, mas eu queria deixar bonitinho, né? Então aqui eu posso até... Tinha um title aqui, eu vou voltar ele, tá? E eu vou chamar assim de Material U Demo. Tá? E eu vou lançar ele ali, mas agora eu quero lançar ele mais parecido com... esses componentes aqui do próprio do Flutter, né? Então do Angular, no caso do Material, ele tem. Vamos navegar aqui na lib, tá? Se eu chegar aqui em componentes e procurar, né, o componente chamado
toolbar aqui. Então tem esse componente de toolbar e eu tenho o componente de botãozinho lá de baixo também, que é o Float Action Button, que a sigla dele é o FAB, tá? Se vocês procurarem aqui. Então, vou aqui no exemplo. Então como é que funciona para usar componente da lib? Eu já fiz a instalação, né? Então lá no meu package JSON aqui eu vou ter a lib do Angular Material. E aí, como que eu faço para importar os componentes? Meu componente standalone, eu posso receber componente. Aqui nesse exemplo eu não estou usando rotas, então eu posso apagar. E aí, o Angular Material, a lib, para cada componente que você vai trabalhar, você tem que importar, né, o módulo ou o próprio componente. Por quê, tá, Rafael? Porque assim, se eu vou instalar a lib, ela é pesada porque tem todos os componentes. Então, para trabalhar com desenvolvimento, eu tenho todos eles. E aí é importante, por isso que é legal que o Material tem essa questão da granularidade do import, que eu vou colocar no código só o que eu vou usar da lib. Então, quer dizer, para desenvolvimento eu tenho a lib toda à disposição. E conforme eu vou usando os componentes que eu preciso, eu importo só os que eu preciso. E na hora de buildar minha aplicação, a build final vai ficar mais leve, porque ela só vai conter aquilo que realmente tem necessidade, né? Então eu vou trazer um exemplo aqui, ó. Tem esses exemplos aqui de código para você passar aqui como Color Primer, né? Esse aqui não tem, mas ele é mais basiquinho. Eu vou pegar esse código aqui só para a gente usar de base, né? E vou colocar ele aqui logo no topo, então. E aí eu comentei com vocês, se a gente, vamos tirar aqui na verdade, né? Eu vou deixar só o span aqui. Aí esse span eu vou bindar com o meu title. Por enquanto é só isso aqui que eu vou usar, tá? Só para ficar bonitinho ali no topo. Só que ele vai reclamar que ele não conhece esse elemento, né? Então a gente vem aqui na documentação, tem os exemplos pra gente praticar. E aqui é a API de como você importa ele no seu componente. Então é bem facinho, tá? A gente vai chegar aqui, vai importar a lib do toolbar module. Eu vou importar aqui no imports. Beleza, então agora ele já reconhece esse componente. Se eu já está atualizando aqui, né? Se eu dar uma olhadinha aqui como é que tá a questão do meu componente. Aqui, ó. Então agora ele já tem uma toolbar. Aí por que ele tá cinza, tá? Porque eu não passei o padrão de color, né? Então, geralmente o Angular Material, a lib, ele trabalha com esses dois tipos de cores, né? Tem o Primary, que ele vai ficar aqui nesse caso azul. E tem o Accent, que ele fala que é o Material, né, até a versão 2, ele trabalhava praticamente com duas cores. Então, tem uma cor base e uma cor que ela chama mais atenção, para você colocar numa ação, para o usuário saber, né? Então, geralmente a gente usava a lib, usava essa nomenclatura de cor, né? Accent Primary. Então, nesse caso, a gente vai usar o Primary. E aí eu vou já rapidamente, né, que a gente está brincando lá com a biblioteca. Então, eu vou também buscar aqui o botão. Vamos trazer esse botão aqui, que é o Float Action Button. Tá? Como é que eu vou pegar ele? Vem aqui no código. Vamos lá, scrollando. Aqui, ó. Matfab. Então eu vou trazer ele aqui para o meu exemplo. Aqui no lugar do meu botão que eu já usava, eu vou usar esse Matfab. Então a cor, por enquanto, eu vou deixar Primer para vocês verem, né? E aqui, só que nesse caso eu vou usar um icon dentro, né? Que é o add. Então se vocês quiserem saber os ícones possíveis, tá, gente? É só vir aqui em Google Fonts. E aí vocês pesquisam aqui em icons, ó. Então, todos os icons que você achar, praticamente é só usar o nome que aparece aqui, ó. Então, se você usar o mesmo nome, vai funcionar lá no template. Então, ele já vem instalado o Material com icons. E... então, beleza. Então, só que eu tenho que também adicionar, né? Eu tenho que adicionar as duas coisas, né? Tenho que chegar lá no meu botão, na API do meu botão, e vou adicionar o módulo de button. E eu também vou adicionar o meu de icon, tá? Essa parte é um pouquinho chatinha, mas geralmente você não vai fazer muitas vezes, né? Mas vale a pena porque ele fica mais assim... você tem mais consciência do que você está fazendo, né? Você está importando só o que você precisa. Tá, então, beleza, vou lá. A princípio, eu já importei o que eu precisava para a nossa demo. Vou salvar aqui, vou salvar o HTML. Tá, então agora ele colocou esse botão aqui, tá, gente? Aí, então vamos passar, né, a funcionalidade aqui do clique lá pro botão. E aqui o ícone tá certo e a quantidade tá certo, beleza. A única coisa é que ele não ficou aqui, tá? E também você pode ver que o do Flutter, né, ele tá mais assim centralizado. Então vamos fazer alguns ajustes do CSS
Por isso que eu criei essa classe main aqui pra gente deixar ela flex, né? Então deixa eu pôr aqui, ó, display flex. Aí no caso ele ia ficar tudo na lateral, né? E eu quero que ele fica para baixo. Então eu vou pôr flex direction column. Vou colocar aqui um justify content center, um align item center. Beleza? Acho que por enquanto tá bom. E aí agora eu quero também colocar esse componente aqui lá no cantinho de baixo, né? Quando eu scrollar ele ficar sempre fixo lá no bottom. Posso fazer isso aí com CSS também, não tem problema. Então eu caço aqui a classe dele, né? Vamos lá. A classe dele é esse matmdcfab. Posso vir aqui, né? Falar que eu quero que ele seja display. Display não, desculpa, eu tô enganado. É position. Position. Fixed. Só que agora eu vou ter que passar um lugar que ele vai se apoiar, né? Vou pôr aqui bottom 20 pixel para ele lá para baixo. E vou pôr left 20 pixel também. É só para ele não colar, tá? Para ele não ficar muito coladinho aqui. Aliás, pus left para esquerda, eu quero ir para direita. Então, beleza. Já temos alguma coisa aqui um pouquinho melhor, tá? Essa parte aqui do... Ah, eu não passei uma altura para esse componente, né? Então, vou fazer assim. Por uma altura, por enquanto, aqui de 100. Viewport height, que ele vai pegar mais ou menos a tela, tá? O que acontece aqui? Depois a gente ajusta, tá? Pelo menos o scroll tá funcionando, o botão fica fixo, mas depois nós vai ter que descontar a altura, que é a parte do header lá em cima, que é no topo. Mas por enquanto temos, tá? O componente, então... se vocês perceberem, eu estou usando Color Primer nos dois, né? Mas aí, o que era recomendado até a versão 2 é usar o Color Accent aqui, né? Para dar essa diferença no botão. Por que ele tá azul e rosa, né? É porque na hora que eu coloco, mesmo que eu quero customizar do jeito que eu preciso, olha lá, ele até fala aqui uma referência, ó, se vocês olharem nesse site aqui, ó, Design Color, vamos dar uma olhadinha juntos. Então, aqui ele vai falar que é do Material 2, tá? Inclusive que é o legado, né? Que é usado hoje. Mas eu posso vir aqui, ele vai ter todos os nomes de cores que eu posso criar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem algum outro exemplo. Ali, ó, Color Palette Generation, aqui, ó. Então, todos os nomes que eu passar aqui, significa que eu posso usar. Então, aquele exemplo que a gente viu no site oficial aqui, que ele tem o Deep Purple e Amber, a gente pode colocar aqui também, ó. Tem o Deep Purple e tem o Amber, né? Então, como é que eu faço para trocar, né? Rapidamente. Então, sempre quando eu não tenho certeza de qual cor que eu vou usar no meu projeto, eu costumo sempre deixar custom, porque depois eu posso modificar. Aí isso que é legal, você sai fazendo o projeto inteiro, usa um monte de componente, né? E tudo primary. Então você quer mudar a cor, você só muda aqui uma vez só e tudo que é primary vai mudar de cor automaticamente. Então vamos ver aqui, ó, Deep Purple. Tem que ver se ele é assim que escreve a variável, né? Aqui, ó, Purple. E você tem o Amber aqui, né? Ah, ele tem os dois, é que ele tava demorando para atualizar, foi mal. O Purple ele é um roxinho mais vinho, assim, né? E o Deep Purple, acho que ele é mais puxado pro azul, mais escuro. Ah lá, legal. Então, praticamente, era assim que a gente customizava a aplicação. Você, nos seus componentes, sai colocando a color que você quer, né? E aí depois, no seu custom theme, você vem e só muda a paleta. Aqui tem uma paleta de erro, geralmente o padrão é vermelho, né? Aí você vai lá. Ele tem essa forma de você carregar, né? Então, de repente, você pode... Até vou colocar simplificando aqui. Vamos supor, o tema da aplicação. É porque esse aqui é um tema mais light, né? Mas você tem que criar o tema aqui. E você vem aqui depois e você vai fazer esse all components. Então, esse include ele que vai aplicar em todos os seus componentes. Deixa eu até testar o Dark. Eu não cheguei a testar. Vamos fazer ao vivo, né? Mas, se eu não me engano, acho que se você colocar o Dark, ele... Tá, eu não tinha certeza como é que funciona, tá? Eu não testei nesse aqui no Material. Mas a questão beleza, então é assim a forma que você cria. Quer dizer que quando eu também estava aguardando o suporte para o Material 3, eu falei, como que vai ser, né? Eu vou ter que ir lá e mexer em muita coisa, vai dar muito trabalho para eu atualizar as aplicações que eu já tenho. Então, felizmente não, tá? Então, vou até mostrar aqui como que a gente vai fazer para criar um componente usando agora a expansão. Então, serve para aplicações novas, que nem a gente está fazendo, e serve também para... como que eu posso falar? Serve também para aplicações antigas que você já fez usando o Material e você quer atualizar, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui.
fechar isso aqui. Aí ele tem, tá? Na própria documentação vai estar no artigo tudo explicando os links, tá? De como você customizava antes para o Material. E agora já está atualizado aqui, inclusive na documentação oficial do suporte ao Material 3, ainda é experimental, né? Eles falam assim para experimentar, não está seguro para produção, porque pode ser que mude alguma coisa ou não, mas já dá para a gente praticar, né? Ver como é que está ficando. Então, a gente vai importar esse Material Experimental aqui em cima, ó. Então eu vou pôr essa linha a mais. Certo? Essa linha aqui então, isso aqui servia tudo para o Material mais tradicional. A gente vai remover. Essa parte do tema aqui também a gente vai remover. Na verdade eu vou deixar até aqui do lado para a gente ver qual que a gente vai criar. O novo ele é assim agora. Então eu vou chegar aqui embaixo, vou até pôr aqui os dois para a gente comparar. Então antes você tinha que usar o Material, né? E agora esse MatX ele é o Material Experimental, que é do Material 3. Então ele não tem mais esse Light ou Dark aqui em cima, mas ele tem dentro, né? Então eu vou simplesmente apagar. Que vou deixar esse tema novo. Era para estar funcionando tudo certinho. Só que eu também tive um erro. Não sei se aconteceu com vocês também. Vocês já tentaram fazer isso. Mas o erro que aconteceu comigo foi isso. Ele fala que esse include aqui não pode ficar solto mais. Ele tem que estar dentro de um elemento. Nem que seja body, sei lá. Então eu apanho um pouquinho para entender isso aqui. Beleza, né? Peguei lá o feedback do erro. Fui dar uma olhada. Vamos ver se ele fala alguma coisa. Ah, tá. Um ponto importante, eu vou parar aqui a aplicação. Já que eu tenho instalado aqui o package do Angular Material, eu tenho que instalar esse Angular Material Experimental também, tá? Então eu venho aqui, essa lib aqui, vou fazer um npm install. E ele é de produção mesmo, não pode ser como dependência de desenvolvimento, porque né, vai estar entregue ali na aplicação. Vou para rodar de novo aqui. Ó, a princípio ele tá mais ou menos funcionando, tá? Mas é porque ele tá no modo Dark, né? Se eu tirar aqui, se eu só não passar nada, ele já é Light por padrão, tá? E aí, a tipografia aqui do exemplo ele é Comic Sans, mas eu gosto de usar Roboto, então eu vou mudar também. Aqui eu acabei deixando nesse density 0 também, igual era o outro, mas acho que dá pra você brincar com as densidades, então... Praticamente a densidade, se o elemento, o ícone vai ficar um pouco mais para dentro, ele ocupa mais o espaço, né, do botão ou menos, tá? Então aqui a gente criou, beleza. Aqui acho que não sei se vai dar para ver no vídeo, tá um pouco difícil, porque é um rosinha bem claro. Deixa eu ver se eu ajudo, né? Porque um background, sei lá, blue aqui, mais escandaloso, só pra gente ver a diferença. Então, ó, ele aplicou um rosinha bem claro aqui e no botão, que ele seria uma cor mais suave. E agora, como é que funciona? O Material novo, ele não tem esse conceito de accent. A cor secundária, que seria accent, para ele já escolhe de acordo com a primary. Então, ele deixa um pouco mais harmonioso, assim, sabe? Depois a gente vai falar que essa cor que é mais de destaque é uma cor chamada accent. E aí, o que eu posso fazer aqui também, né? Outra coisa que me chamou a atenção fuçando, né? A gente é dev, a gente é curioso. Eu fui dar uma olhadinha, porque aqui no exemplo do Flutter ele tá bem mais escuro, né? O top bar. Que eles chamam, né, de app bar e a gente chama de toolbar, é a mesma coisa. Mas aqui eu fui dar uma pesquisada, por que tá mais escuro, né? E aí eu fui achar, cadê o app bar? Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui. App bar, ele tá falando que tá usando, não tá usando uma cor primer, ele tá usando uma cor chamada inverse primer. O que seria isso? Ah, e aqui eu deixei também especificar, tá, a documentação, tanto do Material Design novo. E aqui ele fala um pouco sobre os elementos que a gente está usando, que é o top bar. Então tem um overview, ó. Aqui o Fab, eu achei legal porque ele explica qual que é a diferença. Você fala, não mudou muita coisa. Mas o botão antigo, o Fab, ele era mais redondo, bem redondo, né? E agora ele é quadrado arredondado nas bordas. Então, aqui a gente já pode ver que deu diferença. E aí, olhando aqui no Material, então eu fui dar uma olhadinha o que é esse Inverse Primer, né? Então as cores não tem exatamente todas, tá? Aquele Deep Purple acho que não tem, tem esse Violet que é novo, né? Que essa é a nova padrão em vez do índigo. E aí, queria mostrar aqui pra vocês a questão das cores, ó. Eles têm várias roles, então tem muita coisa. Tem Surface, tem Inverse Primary, achei aqui, né?
Então eu falei, putz, eu queria usar esse Inverse Primary lá, né? Porque igual aqui o app do Flutter, ele faz uma customização, ele modifica um pouco a cor do topo, mas ele está modificando dentro do que o tema se propõe, né? Então a gente vai fazer essa modificação aqui no nosso também. Então como que eu posso fazer isso, tá? Aí agora que eu vou mostrar, tem várias opções. Então eu poderia chegar aqui no próprio componente meu, vou inspecionar aqui, né? Ou eu posso inspecionar, achar a classe, que nesse caso é o mat_toolbar. Ou eu poderia, de repente, passar uma classe mesmo para o componente, né? Mas vamos pensar aqui, né? mat_toolbar. Então tem o ponto que eu posso passar uma cor aqui, né? Posso simplesmente não respeitar e falar que eu quero assim, né? Só que assim, dificilmente, tá? A ideia é que se a gente tem alguns toolbars na aplicação, a gente quer que eles sigam o mesmo padrão, tá? Então, eu vou mostrar primeiro como que a gente customizaria lá naquela folha lá, né? Eu vou até deixar comentado aqui, tá? Mas aqui tem essa folha de Custom Theme. Então, do mesmo jeito que eu fiz uma primeira configuração com a cor primary, etc., as coisas mais básicas que eu quero, eu poderia, vou até usar aquele root aqui, tá? Porque a gente vai trabalhar com as variáveis. Então, o que eu achei bem legal também? Uma das formas de você customizar, eu posso chegar aqui, né? Fazer mesma coisa, ela mete toolbar e passar uma cor aqui. Só que se eu não me engano, se eu fizer assim, eu não sei se ele aplica, porque o Angular tem aquela questão de muitas vezes o elemento, o filho, ele tem uma proteção com a classe dele, ele tem um encapsulamento. Então às vezes eu tenho que passar um important aqui, o que eu não gosto muito, né? A gente não gosta de usar important no CSS, mas nesse caso é porque eu quero tipo que daqui aplique em todos. Mas quando eu quiser customizar o meu componente filho lá, eu posso ter problema com esse important. Outra coisa que eu achei legal, primeiro, né, eu posso simplesmente outra coisa que eu não comentei é aqui, né, tá vendo que eu estou pedindo para ele fazer o accent, mas ele não está aplicando a cor accent, e isso, ele o que é o problema, né? Não é um problema, na verdade, mas quem já está acostumado e já usa um monte de lugar, você ia ter que ficar mudando as classes tudo de novo para aplicar a cor. E como eu comentei, o Angular Material 3 agora, ele trabalha com outro conceito, né? Que a cor é tertiary. Tertiary. Seria a cor de accent. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou deixar um tertiary green. Só para dar uma destacada com o roxo. Deixa eu tirar isso aqui. E aí vocês vão ver que mesmo eu colocando tertiary, ele não vai entender a lib que o accent é o novo tertiary, porque isso é uma coisa mais antiga, né? Era uma nomenclatura antiga. Então eles fizeram um jeito de você também, fora importar aqui, né? Para todos os componentes usar o tema, agora ele tem essa questão de compatibilidade com o antigo. Então se eu chegar aqui, quer ver? Variants, back... compat. Tá. Então, se eu passar também esse mixing aqui, é uma forma de, para aplicações mais antigas que eu quero só modificar a cor e tal, não fazer tudo na mão, né? E eu manter esse accent, agora, achei legal que isso aqui agora funciona. Então, ó, eu tô passando aqui um accent verde, né? Que, na verdade, o meu accent que era antes é o que eu queria que fosse o tertiary. Então, é só colocar aqui tertiary, colocar isso aqui, e todos os meus accents vai começar a obedecer esse cara aqui. E aí tem algumas coisinhas que eu queria fazer meio que na mão, por exemplo, o toolbar, né? Eu queria usar o inverse. Só que o que é o problema? Se eu for lá na cor, inspecionar, pegar o hexadecimal e mudar aqui, toda vez que eu quiser trocar de tema, eu vou ter que ficar trocando todo na mão as minhas variáveis também, entendeu? Então, o que eu pensei, né? Eu até poderia criar aqui um color primary e colocar a cor aqui fixa do roxo qualquer. Só que daí se eu quiser um dia trocar, eu vou ter que ficar, né, trocando tudo de novo, não faz muito sentido. Então, uma das formas de eu fazer isso aqui também é esse get theme color. Isso eu achei legal. Então você consegue ter uma funçãozinha aqui no Sass que você consegue pegar a cor do seu tema. Então, é que se nesse caso, tá, eu colocar dessa forma, deixa eu voltar aqui, né? Se eu colocar dessa forma, ele vai entender literalmente que é um texto. Então, no Sass, eu tenho que usar essa expressão aqui, né? Tipo um hashtag e chaves para falar que eu quero pegar a cor. E aí eu posso falar que, beleza, então
O primary meu, eu quero que seja primary. E o primary inverse, eu quero que seja, pegue do, acho que é o contrário, acho que é inverse primary. Deixa eu colocar igual aqui, né? Vamos lá. Beleza, então, se eu tenho a variável essa questão das variáveis nativas do CSS3, né? Eu posso declarar no meu root minhas variáveis. E aí fica mais fácil, porque eu posso chegar aqui no meu background e agora eu falo, ó, use pra mim. Vamos ver, eu acho que ainda vai precisar do important, tá? Mas, vamos lá, eu quero agora o color inverse primary aqui. Vamos ver se isso aqui vai dar bom. Beleza. Eu vou até testar de novo, tirar o important pra gente ver, né? Se isso aqui vai ter problema ou não. Deixa eu dar um enter aqui, né? Pra ficar mais fácil. Realmente. Se eu for estilizar para todos, e aí fica para todos mesmo, eu posso usar aqui. E aqui eu posso usar no próprio arquivo. Eu poderia direto já pegar essa parte aqui e colocar aqui, né? Só que daí, vamos supor que eu quero estilizar e uma página minha vai ter uma cor e outra página vai ter outra, sei lá. Aí de repente eu posso, através do tema, criar essas variantes aqui como variáveis, né? E aí o legal é que eu posso de repente aplicar isso aqui lá no próprio componente meu. Lá eu não vou precisar de important, porque aqui eu estou exportando a minha variável. E no meu arquivo CSS do componente, agora eu vou lá e falo que o meu toolbar aqui dentro eu quero que ele seja esse inverse primary. Agora já aplicou, ficou legal. Agora tá bem parecido, tá, com o do Flutter. A única coisa que, como eu usei aquela questão do accent, né, e aqui não é, né, que o do Flutter ele usa primary, é só colocar primary aqui de novo também. Então, legal, ó, temos, vamos pensar, né, eu tenho aqui o meu exemplo aqui do Flutter e eu tenho o meu exemplo que eu fiz no Angular na tira nova. Antigamente eu não conseguiria fazer dessa forma, agora eu consegui. Então isso é bem legal. Deixa eu colocar aqui de novo pra gente espiar. Então beleza, tá funcionando normal. Então esse aqui foi o objetivo, tá, da aula, do artigo. Então eu espero que tenham gostado. Mas, vamos trabalhar com outras customizações, tá, uns detalhezinhos. Então, primeiro, se eu chegar aqui e inspecionar, vocês vão perceber que ele está ocupando aqui de altura, vamos ver. Deixa eu aumentar um pouco aqui, né? Opa. Então, só que o Material ele tem um esquema, quer ver? Deixa eu até colocar aqui na lateral para vocês verem. Então, com a tela maior, ó, ele está ocupando 64 pixels de altura, para eu poder tirar essa scroll, né? E se eu diminuir um pouco, se não me engano, abaixo de 600, aí ele está ocupando 56. E acima de 600 ou mais, ele ocupa 64. Então, vamos ajustar isso aqui só para a gente, né, finalizar aqui e não deixar essa ponta solta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui a minha altura, que é o restante, né, tirando o toolbar. Eu quero que ele seja menos 64. E aí eu vou usar o Media Carry, né? Então, vem aqui Media. Para altura largura mínima, min width, de 600. Aliás, ao contrário, né? Eu quero que remova 56 pixels no geral, que vai servir para tela pequena. E para tela 600 ou mais, que é a tela maior, aí, por favor, né? Eu quero que ele ajuste ali para 64. Então esse é um ponto que vamos ver se ficou legal agora. Agora não tem mais scroll, ó, tanto em tela menor quanto em tela maior, agora ajustou a altura. Beleza? O outro ponto é a questão daquele verdinho, né? Que é o tertiary, né? Deixa eu colocar aqui para ver de novo. Mudar a dock aqui para baixo. Tinha tudo no improviso, tá, gente? Vamos, né? A gente vai ajustando aqui, não tem problema. O importante é que fique claro, né? Então, qual que era a opção? Então, vocês viram que eu posso colocar o accent aqui. Mas aí tem essa questão que eu tenho que colocar no custom theme esse color variant themes. Vamos supor que isso aqui é para aplicações mais antigas que você use em muito lugar o accent, né? Mas vamos supor que você está fazendo essa aplicação do zero e você não quer usar accent. Então tem essa opção de você mudar aqui, você exportar a cor, né? E aqui eu poderia simplesmente criar uma classe aqui, né? Eu posso falar que essa minha classe aqui, ó,
ele vai ser fab. E aí eu venho aqui no fab. Aliás, eu já estou usando aqui, né? Mas poderia ser assim também, vamos ver. E aí eu posso usar o background, aquela cor lá que a gente falou. Só que aqui no caso eu quero meu color tertiary, né? Se eu colocar color primer, ele vai ficar aquele roxinho lá. Só que ainda ele ficou um roxo muito forte aqui, tá vendo? Então não é exatamente essa cor do primer, né? É uma, se eu não me engano, é uma primary container, se eu não me engano. Tá, então, aí do jeito que eu fiz aqui, acaba que você tem que ficar criando as variáveis. O legal de você criar variável assim, tá, gente? É porque você pode chegar depois aqui, vamos dar um exemplo, tá? Eu quero que esse texto seja roxo igual ao do tema. Então eu posso aqui chegar no meu H2 e fazer que o meu color vai ser primer, né? Em vez do background color, eu vou falar que o meu color vai ser essa cor. Então eu acho legal em alguns momentos, se você precisar exportar as cores do seu tema, crie variáveis, né? Com CSS mesmo puro. E você pega do tema, então se um dia você quiser mudar aqui uma cor, sei lá, para green, aqui o tema principal, ele já vai mudar automaticamente. Né? Olha lá, ele muda para verdinho. Outra coisa que a gente já não acabou falando muito, mas foi o tema, né? Então, aquele tema dark. É que aqui não aplicou no fundo porque faltou a cor minha de surface, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, criar mais uma variável aqui chamada color primary surface. E aí, eu vou aplicar aqui no meu CSS color primary, é isso que eu coloquei, color primary surface. Eu quero que o meu background do main seja isso. Ele vai aplicar um rosinha bem clarinho. E como que eu sei a diferença, tá? Se eu chegar aqui no tema e voltar mais um pouquinho, né? Vamos pegar esse tema dark aqui para fazer um teste. Então, tema dark. E aplicar. Vou dar uma olhadinha. Tá lá, agora ele aplicou, só que também eu tenho que adaptar meu texto ao tema dark, né? Então, vamos supor aqui que eu quero que o meu aqui o color seja, sei lá, light. Beleza, então agora eu tenho, ele muda automaticamente as cores pro tema, tá? Então, como eu não vou usar isso aqui, deixa eu comentar. Deixa eu comentar aqui também. Outra coisa que eu achei legal, que eu tava dando uma olhadinha na documentação também, que quando você vem aqui em spec, ele vai falar para você quais são os tokens das cores. Aqui, ó. Então, tá vendo? Ele tem uns tokens agora. Isso que é legal do Material Novo, ele trabalha com esse tema de tokens. Então, como que isso me ajuda na prática? Uma outra forma, né? Se eu chegar aqui nesse componente, ó, e inspecionar ele, botão. Se eu dar uma olhadinha no computer, a gente vai ver que ele está pegando essa cor de background, na verdade, de um token, ó. Então, tudo que é cor, ele vem de uma variável. Então, nesse caso, essa MDC Fab Container Color. Então, se eu chegar aqui, também, em vez de eu ir lá, eu posso também, tá, criar minhas variáveis para poder utilizar em outros lugares que não são Material, mas em vez de eu ter que ir lá no componente, colocar a cor dele aqui, né, direto na variável, eu posso simplesmente chegar no meu Custom Theme e eu posso usar, sobrescrever uma cor já, que é um token, né? Então eu posso falar, ó, nesse caso aqui, eu quero que você coloca o tertiary, né? Então vamos achar aqui. Tá atualizando, que eu salvei, tá? E o tertiary meu era para ser o green. Tá, eu tenho que tirar, né, de lá o que tá, senão ele vai atrapalhar nesse caso. Então eu vou remover aqui, tá, o que eu fiz no componente, e aqui eu tô usando o tertiary de novo. Ah, mas aí, ó, tá vendo? Sumiu de novo o primer, né? Então, aí eu tenho que vir aqui inspecionar a mesma coisa, tá, gente? Não é tão difícil. Então a gente vem aqui, computed,
gente vai ver o background color. E aqui ele tá usando, vamos ver que cor. Match toolbar. Esse aqui ele tem uma corzinha que ele usa aqui do Match toolbar. Match toolbar e MDC toolbar. Tá, vamos de novo aqui, computed. Selecionar. Ele tá pequenininho aqui meu console, né, para ajudar. Tá. Será que eu vou ficar devendo isso aqui para vocês? DC. MDC, toolbar. Gente, agora eu não tô achando, tá? Deixa eu ver se eu consigo, né? A demonstração ao vivo é assim mesmo. Então, deixa eu dar uma olhada no spec. Top bar container color. É que o padrão ele tem essa cor de surface mesmo, sabe? Só que daí eu quero ele que seja o inverse, né? Então, eu posso dar essa forma aqui de fazer. Tem alguma cor aqui? Deixa eu ver se será que eu não anotei? Vamos lá. Get started. Develop. Web. Tema. O problema é que eu tenho que achar qual que é a cor, né, do toolbar. Deixa eu só dar uma olhadinha. Eu tenho uma colinha aqui, deixa eu ver se eu anotei em algum lugar. Anotei, tá, gente? Confia em mim que eu consegui achar isso em algum outro momento. Na verdade, o nome da variável vai chamar isso aqui, ó. Match toolbar container background color. E aí, nesse caso, eu vou falar que eu quero o meu inverse primer. Olha lá. Então, assim, temos três formas de fazer, na verdade. Você pode, no próprio componente, você pode modificar a cor que você quiser. Se você quiser usar a cor do tema, você pode exportar usando o getThemeColor, o Inverse Primer, e aí você pode usar em outros lugares da sua aplicação. Aí eu não quero, por exemplo, usar esse botão em 5 páginas e ter que todo componente fazendo, ou criar uma classe global aqui, criar uma nova classe só por causa disso. Então, de certa forma, se ele já funciona, ele tem esses tokens, né? E o próprio Material ele usa esses tokens de variável através da lib quando você importa do Material Experimental. Então, se você quiser fazer alguns ajustes finos, por exemplo, eu achei que o que o tema se propõe é muito claro. Eu não quero fugir da regra, mas eu quero usar uma variante que está dentro do Material, né? Então é isso. E aí, então ficou assim o exemplo. Então tá funcional. Espero que tenham gostado. Eu já vou usar, então vocês vão ver novos tutoriais aqui que eu ia trazer para a página que a gente vai fazer a aplicação usando Firebase, usando no futuro, né, Material. Então eu já vou tentar começar a experimentar essa nova opção finalmente, né, que eu estava aguardando desde 2021 aí que eu queria meus aplicativos de Angular usassem Material, mas eu tinha que fazer alguns ajustes manuais, isso levava muito tempo. Então eu achei que praticamente com poucos passos aí a gente consegue já usufruir, né, mesmo aproveitar o conhecimento da lib do Material que a gente já tem e simplesmente só aplicar uma etapa a mais ali para fazer essa conversão. E é isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima.